Fala, mestres, tudo certo? Estamos começando hoje o segundo episódio do nosso podcast Imersão. Nossa convidada de hoje é a nossa jovem Isabelle, acadêmica de publicidade, e hoje a gente vai estar falando sobre o papel do jovem cristão na universidade. A dinâmica de como o jovem entra na universidade, como ele se sente, quais os desafios enfrentados pela fé do jovem na universidade. Então a gente vai estar abordando todas essas questões, né, aqui junto com a Isabelle. Tudo bem, Isabelle? Tudo sim. Então, para iniciar, fazer uma provocação, né? Uma pergunta que eu vi essa semana em algum lugar, não lembro aonde, mas essa pergunta ela é interessante de ser feita, né? No contexto de jovens. Isabelle, você acredita que a universidade é um cemitério de jovens cristãos? Negativo, com certeza não. Eu me converti na faculdade, inclusive, aos 18 anos, num cenário que realmente muitos veem, que é um cemitério, que é um local onde muitos vão se apostatar da fé. Eu me converti, né? Então eu vejo totalmente o contrário, basta você buscar. E também tem a questão da ação do Espírito Santo. Realmente tem aqueles que precisam pregar e continuar seguindo a fé, seguindo aquilo que creem e saber falar daquilo que creem, né? Isso que a gente vê em rede social de muito jovem que acaba indo, frequentando sua igreja, quando ele entra na universidade, muda totalmente. De amizades, de aparência exterior, vamos dizer assim, aparência física, até mesmo de fé, de religião. Muita gente até, como você disse, apostata da fé, abandona a fé e segue por outros caminhos. Nesses casos, nessas situações, você acha que isso se deve ao quê? Começa realmente na universidade essa apostasia ou ela é pregressa, vem de alguma coisa que faltou ali antes dessa chegada na universidade? Eu acho que é desde sempre, desde o começo, né, até chegar na universidade, tem várias etapas. Por exemplo, eu não vim de um lar cristão, até de forma exata, mas o ambiente acadêmico ele é um ambiente difícil de lidar. Porque quando você entra na faculdade, exigem que você saiba muito mais do que a Bíblia. Você tem que ter um conhecimento na área da história, geografia. Ademais, você tem que saber explicar aquilo que você acredita de vários métodos, porque vai ter muito confronto. Eu, de um curso de humanas, inclusive, é muito complicado, é um cenário mais difícil, né, que muitos veem para ser cristão. Então, eu acho que essa falta de busca pelo conhecimento acaba sendo frustrada quando chega na faculdade por você não saber como debater aquilo que vem confrontando. Então isso vem de antes, né? Acho que foi até um tema que a gente abordou recentemente na escola bíblica, a gente estava falando quase desse assunto também e a gente falou da questão da preparação do cristão. A gente muitas vezes fala da questão de chegou na universidade, apostatou da fé, mas isso vem muitas vezes de antes, de uma falta de base, né? Muita parábola de Jesus Cristo vai nos ensinar, né? Uma delas é da construir a casa sobre a rocha, sobre a areia. Quem constrói a casa sobre a areia, no primeiro vento que vem, consegue debater, consegue sustentar a fé e acaba apostatando. Então isso a gente pode enxergar, não sei se você pensa também assim, se uma pessoa tem uma base sólida na primeira infância, na infância e na adolescência, essa pessoa que teve uma base bíblica sólida ali, de conhecimento bíblico, de conhecer e professar sua fé mesmo, ela tem uma maior resistência. E não vai chegar no primeiro período de faculdade e dizer que Deus não existe mais, que tudo que aprendeu da igreja é ultrapassado. Então vem, como a gente falou, de ter uma base desde pequeno. Pode falar. Uma base de conhecimento e, como eu falei, eu não vim de um lar cristão, mas desde que eu me converti, a importância da EBD é essencial, porque lá você não aprende só sobre a Bíblia numa questão religiosa, mas em vários âmbitos. E é isso que a faculdade pede. Eu, por exemplo, tive vários cenários de ter que falar da fé, numa questão histórica, geográfica. É algo bem pesado, mas se você tem uma base, não fica tão complicado assim. É realmente uma questão de esforço, de querer buscar isso. E a EBD, já que eu comecei a querer estudar um pouco mais do que ela surgiu, e ela já é uma base muito grande para ensinar crianças desde o início até a adolescência, em questão de aprender a ler. Acho que até no outro podcast foi citado isso, na questão de falar que a EBD era realmente uma questão de formação de caráter, de formar tanto de forma acadêmica, religiosa,
e também de saber ter um pensamento crítico. Perfeito, isso mesmo. A gente aborda também essa questão da presença do cristão na universidade da seguinte perspectiva, né? Se a gente for para o livro de Atos, né, a gente vai reparar o seguinte: em Atos, Pedro, Estevão e Paulo, sempre que pediram prova da fé deles, sempre que eles tiveram que discursar em público, você deve ter reparado nisso também, eles saíram dando discursos de Estevão mesmo, de Pedro, eu acho que Atos 4, outro Atos 6 ou 7, são discursos que eles vêm citando a lei judaica do início ao fim. Sim. Eles saem pregando do Gênesis, Êxodo, até chegar nos profetas e falar de Jesus. O que é que isso ensina pra gente? Pedro, Paulo e Estevão sabiam do que estavam falando. Então eles tinham uma convicção na fé. Quando pediram publicamente prova da fé dele, prova que seu Deus existe, que seu Deus é verdadeiro, eles souberam explicar tudo certinho. Isso às vezes parece que falta ao jovem cristão hoje na universidade. Eu vejo muitas vezes o jovem é questionado sobre algo da fé, ele fica acanhado, ele fica com vergonha de falar. Às vezes na sala 40 cristãos, 50, 60, ninguém fala, vê ali sua fé ser confrontada, ninguém se opõe àquilo. É bem diferente da época dos apóstolos, que um sozinho levantava a mão no meio de todo mundo, os caras com pedra na mão vão te matar se você falar isso. E o cara vinha falando, Deus criou no princípio, Deus fez assim no Êxodo, ele provava a existência dele no Levítico, no Número, ele saía falando a Bíblia toda, e no final as pessoas não tinham como resistir àquilo que foi falado. A gente vê aí que isso hoje parece que falta, né? Eu já fiz essa convicção daquilo que está falando. E é uma coisa difícil, porque realmente quando você se posiciona, você não tem apoio de ninguém. Você sabe que a sala pode ter 20 cristãos, mas nenhum vai te ajudar naquele posicionamento, porque muitos não têm a base. Então podem começar a te defender e no meio parar, porque vão ver que os outros vão ter, os que não são cristãos, vão vir com outras bases, de outros autores se questionam. Acontece muito na faculdade, uma questão citar dos comunistas. Eles que atacam muito o cristianismo por causa do posicionamento de Marx, que a religião é um câncer da sociedade, então isso sempre vem à tona, ele sempre é citado nas discussões. E o que nós temos que fazer é o que Cristo deixou bem claro. Quando iam confrontar ele da questão da palavra, ele falava: está escrito, está escrito, está escrito. Toda vez batendo Bíblia com Bíblia. Igual quando o diabo foi tentar Jesus no deserto. Ele vinha com um versículo isolado e Jesus batia nele com outro. E tem essa dificuldade. E também por causa da cultura que nós temos hoje de minimizar tudo, de relevar as questões, quando você exorta alguma pessoa ou deixa claro, não, isso aqui está errado. Não, você não pode falar isso. Sempre cria uma discussão enorme e hoje as pedras são o celular, né? A famosa cultura do cancelamento, né? Tá rendendo muito e a gente tem um cenário que o professor e os alunos vêm te atacar. Mas aí outro tópico que eu queria falar é a questão de saber as brigas que você entra. Nem tudo a gente tem que colocar a carroça na frente dos bois, né? Porque tem coisas assim, o professor vai estar falando uma opinião dele ali, não vai estar te doutrinando na sala, e você, não, professor, eu não acredito nisso, não pode ser assim. Indo nessa questão do jovem, né, na universidade, tem uma situação que eu observo há bastante tempo, que é a situação do jovem que entra na universidade de teologia. Tem muita gente que ela não sabe diferenciar a linguagem acadêmica da linguagem comum. E aí o que acaba acontecendo bastante? Até porque tem vamos dizer assim, uma rusga, né, na igreja por causa da teologia, porque um acaba não entendendo o outro. A igreja não entende que o jovem está ali aprendendo uma linguagem acadêmica naquele curso, e às vezes quer colocar em prática, e o jovem não sabe diferenciar, o bacharelando, né, que existe a linguagem para você usar na academia, na faculdade, e existe a linguagem para você usar numa pregação no tempo. Teologia é uma ciência, linguagem científica. Você vai usar no local específico. E na igreja você tem que ter, né? Você tem que ter a capacidade de explicar isso da melhor forma possível. Não sei se você vê isso, não só em relação à teologia, mas em vários cursos superiores. O jovem evangélico que entra em um curso, e aí começa a usar essa linguagem fora desse lugar. Você consegue ver isso ou ver isso também dessa forma? Não, consigo entender, sim. A questão da teologia realmente é uma coisa que tem crescido muito. Eu sou estudante de teologia, né, do curso básico por enquanto, eu quero fazer bacharel.
Mas realmente, quando nós vamos pregar o evangelho, tem que ser uma forma que as pessoas entendam, porque senão não vai ser pregado, vai ser só apenas palavras ao vento ali e não vai edificar ninguém. Jesus não dava parábolas porque era a forma que as pessoas entendiam. E no ambiente acadêmico, sem ser âmbito teológico, eu vejo quando as pessoas querem trazer livros de fora para aplicação dentro da igreja, sendo que isso não é possível. Esses dias eu vi, por exemplo, cristãos que estão indo para o budismo, gostando das técnicas de Buda, assim, paz interior, enquanto uns estão indo para o estoicismo, achando assim. É diferente você, por exemplo, estoicismo é uma filosofia que ajudou o caminho para o cristianismo, mas não é o cristianismo. Sim. Então são coisas que têm que ser separadas, entender aquilo que você usa no ambiente de trabalho e acadêmico e aquilo que você traz para a igreja, porque na igreja nós temos pessoas de vários níveis diferentes, seja de classe alta, classe baixa, pessoas com histórias diferentes, muitos saem de situações precárias como drogas, prisão, enquanto outros assim realmente só foram tocados pelo Espírito Santo e são gratos e se converteram. Então, tem que saber conversar com as pessoas falando o evangelho e não aplicar isso no ambiente acadêmico, assim, não. No caso, sim aplicar para falar com outras pessoas, mas não querer trazer aquilo que você usa para um debate, que você teria, tipo, na faculdade, para falar sobre Deus, explicar aquilo que você acredita, para alguém que já acredita, né? São linguagens diferentes. Exato. Não sei se você sente falta disso também, mas eu vejo que tem muito poucas páginas de uma apologética, né? A gente é de uma denominação pentecostal, né? E a gente percebe, no Instagram mesmo, a gente vê bastante página de igreja reformada, Sim. Bastante página de igreja católica, de outras religiões, mas se você procurar uma página de apologética cristã, é um pouco difícil. A gente já até abordou isso uma vez em EBD e até conversando também. Eu sempre, aí é uma crítica pessoal minha, né, que eu vejo, eu falo, às vezes eu abro meu Instagram para ver jovens da Assembleia de Deus, eu vejo um Instagram de jovem moça falando de vestido, maquiagem, vestido, isso e aquilo, e muito pouca página de apologética defesa da fé pentecostal. Uma outra vez a gente vê um vídeo do Eliseu Rodrigues, mas é um só, né, nos cortes, em meio a muitos cristãos. E a gente vê, tem várias páginas de moços jovens também, né, de várias igrejas aí, de igrejas reformadas, calvinista, presbiteriana, a gente vê, mas a Assembleia de Deus são poucos. Que falam de teologia são poucos. A gente vê conteúdo cômico, tem um monte. Sim, conteúdo de humor tem bastante. Palhaçada tem um monte. Agora, de defesa da teologia pentecostal, assim, é pouco, né? Dá até margem para os outros dizerem, é porque não tem. Mas você vê isso também, essa falta de páginas de apologética da pentecostal? Demais. Eu, assim, que estou na teologia, né? Eu senti falta, porque eu queria buscar, eu até pesquisei muito sobre referências de mulheres pentecostais na teologia e tem sido uma carência muito grande, porque eu quero me basear, porque eu ainda não estou em pé para gravar vídeos na internet, porque eu creio que eu preciso estudar. O evangelho, além de ser pregado, ele tem que ser vivido. Então, tem pautas que eu não entro porque eu não tenho a vivência. Perfeito. E nenhum estudo ainda é suficiente. Então, eu vejo que falta isso no âmbito feminino. É realmente muito chato ter apenas coisa de modéstia o tempo todo. É um tópico importante? Sim, mas tem tantas outras coisas que têm que ser citadas e realmente quem está batendo contra isso são as reformadas. Então isso traz uma visão que infelizmente criou nos pentecostais totalmente contrário, que nós não temos apologética, nós temos teologia, mas precisamos que os irmãos não fiquem apenas no ambiente acadêmico falando da teologia, mas sim fora, não sejam só cristãos de currículo, de estudar a teologia, mas apliquem ela. Eu sigo muito o Sérgio Maciel, gosto muito dele, e a esposa dele, a Bel Maciel, que fala muito sobre teologia, ela sempre abre caixinhas de perguntas muito bem feitas, e é um exemplo que eu sigo muito, ela fala bastante desse âmbito, mas precisa realmente de mulheres na teologia e que debatam também em outras áreas. Perfeito. Tópico também que eu queria abordar, né, que a gente percebe bastante isso
percebo mesmo, assim, igreja de bairro, de periferia, é que às vezes você, não dá usar essa expressão, crescendo Na vida, você procurar fazer um curso superior, o tema entende, nem o curso superior em si, mas você mostrar que você tem um conhecimento bíblico um pouco acima da média, acaba sendo um motivo ali de, às vezes, perseguição, zombaria dentro do próprio ambiente religioso. você tá. As pessoas não entendem. É bem comum, quem é de igreja de bairro aqui vai saber isso, né? Parece que A medicina ou o direito são faculdades, são realidades tão distantes desse povo da periferia que toda pregação tem um cara falando: ah, você vai no médico, mas o médico é Jesus. Tem outro falando: você vai no advogado, mas se Jesus não bater o martelo, é Jesus que é o juiz. E sempre falando contra essas profissões, talvez por não ter uma vivência dessas pessoas ali dentro da igreja. E aí aparece um jovem, uma jovem que passa num curso desse, vai para a igreja, às vezes acontece direto, você fica ouvindo alfinetada em culto, e não adianta ter o diploma, que o diploma não leva para o céu, e por aí vai. as coisas pequenas eu já ouvi. A gente ouve cada barbaridade por aí. E isso desincentiva, realmente. Aí o pessoal pergunta: por que na igreja pentecostal de bairro não tem um doutor, não tem um médico? Você vai ficar 2 horas ouvindo a pessoa falar mal do seu curso? Geralmente a pessoa levanta e vai para a igreja que ela entende que é um pessoal com um nível melhor de compreender, né? Que buscar conhecimento não é pecado, não é? E parece, em igreja de bairro, né, que a gente tem essa visão, que as pessoas têm essa visão. Buscar conhecimento é pecado. A gente vê muito jovem, começa a ler a Bíblia, vai explicar alguma coisa que aprendeu ali, ou na teologia, ou num vídeo, ou num livro, e aí explica aquilo na pregação, às vezes é até corrigido depois: ah, não, tem que pregar a Bíblia, Jesus era simples, Jesus só falava de parábola, vocês estão falando isso e isso. Às vezes a pessoa está dando contexto, né? Nem que a pessoa está falando de aramaico, de hebraico, nada disso. Está dando contexto, mas o buscar o conhecimento, né, para além assim, das 4 linhas, parece um absurdo. É um culto à ignorância, se parece, né? Você já percebeu isso alguma vez? Já presenciou alguma situação? Vê isso assim também, dessa forma? Já, e muitas vezes quando a gente começa a falar sobre um assunto, até não tenta corrigir os mais velhos, porque a gente sempre tenta ter um pé atrás com isso, por causa dessa questão deles menosprezarem a mocidade, muitas vezes. Sim. Quando a gente contra-argumenta, a gente começa a pensar que a situação não vai se resolver. E muitas vezes, muitos vão para outras igrejas porque acham que aonde eles estão não aceita o conhecimento da palavra, e quando você estuda um pouco mais, você parece que vira um ignorante. Ah, mas você não tem a experiência. Quando falta, uma vez cobra o estudo, agora tem o estudo, agora falta experiência. Tem experiência, agora você virou ignorante. Então vira uma linha tênue. Você não consegue sair da mesmice. E toda vez que você fala um pouco mais, como você falou, alguma coisa, dá uma contextualização, você é desprezado. Mas sou novo, né? Sim, sim. É mais difícil ainda quando você é jovem, porque muitos esquecem do versículo em Timóteo, né? Não que ninguém despreze você pela sua mocidade. É muito importante lembrar disso. Então, eu vejo isso e confesso que, por causa dessa pressão, muitas vezes, eu tenho negligenciado algumas falas, né? Mas, como a palavra diz, que vai chegar um tempo onde ninguém vai aguentar mais essa doutrina. E pregar a doutrina hoje, né, tem sido a coisa mais difícil que eu vejo, né? Tanto numa questão acadêmica, quando você fala você repete a doutrina, lá na faculdade acontecem muitas coisas. Por exemplo, perguntarem de coisas básicas que cristãos deveriam fazer. Ah, mas você é cristão, mas o fulano é cristão e fez aquele negócio lá, ele ajuda dessa forma. Então acaba que, por causa da negligência do estudo de alguns, ou aqueles que estudam estão tentando pregar o conhecimento bíblico verdadeiro, são taxados de forma ruim. Então cria esse estereótipo de que os cristãos são burros. Sim. Porque precisa levar a palavra além do horizonte, além das 4 paredes. Exato. Fica parecendo, né, a gente percebe, até a gente tá falando disso também, é um assunto que a gente estava falando também já em EBD, ou devocional à noite, né? Infelizmente, como jovem, né, essas gerações últimas aí, a gente vê que parece que o jovem, dentro da igreja, em alguns locais, vamos dizer assim,
ele não tem qualidade nenhuma. Porque, em que sentido? O jovem vai para o trabalho de jovem, de tudo, tá lá buscando conhecimento. Tem jovem que tem uma boa carreira no esporte aí, até estudo mesmo, né, faculdade, jovens abrindo seu próprio negócio, trabalhando duro, mas para a igreja para ouvir: ah, fulano, na minha época eu orava 2 horas, vocês não estão orando nada, vocês não oram nada. Na minha época a pessoa saía flutuando da entrada da igreja até o púlpito, e hoje vocês não... Parece que a gente, né, os jovens, não tem qualidade nenhuma. Jovens com várias qualidades, fazendo várias coisas relevantes na sociedade, mas ir para a igreja vocês não jejuam, vocês não oram, vocês... É só defeito. A gente fica se perguntando, né, mas qual a qualidade desses jovens? Será que a gente roda aí várias igrejas pentecostais ou não pentecostais, o líder da Assembleia da Câmara, jovem isso, jovem aquilo? Será que esses jovens não tem um ali que tem uma qualidade? Ninguém tem uma qualidade nenhuma, é só defeito? Só não orar, só não jejuar, só não buscar? Se as pessoas estão ali na igreja, como que essas pessoas chegaram ali se elas só têm defeito? Como é que Deus entrou no coração desses jovens se eles só têm defeitos e não tem uma qualidade, uma característica boa para ser pontuada? É aí que vem a questão de muitas vezes da universidade. Você chega na universidade e às vezes você é acolhido pelos de fora, porque você sabe que você vir para a sua igreja e falar: olha, na minha igreja eu passei em tal curso. Às vezes você vai tomar um tapa nas costas e alguém vai falar para você: você passou nesse curso aí, mas foque em Deus, porque Jesus está voltando. Fica dando lugar para a faculdade não, procura Jesus. E às vezes lá fora você ouve uma palavra de incentivo, alguém reconhece uma qualidade sua que às vezes ali no ambiente religioso, quem está ali com você muitas vezes não reconheceu. E às vezes é isso, né? Não vou dizer assim, uma armadilha do diabo, não vou dizer assim, mas acontece muito isso, de o jovem às vezes abandonar ali, apostatar, vamos dizer assim, da fé, porque ele é mais bem recebido fora do que dentro do corpo. Dentro do corpo ele só é alguém que não ora 2 horas, alguém que não flutua da porta do templo até o altar, alguém que não ressuscita morto, e alguém que não jejua 24 horas ou 48 horas. 1 bilhão de dons. Sendo que eu desconfio muito do que esse pessoal fala que faz aí, que jejua 2, 3 dias, que é aquela coisa. Quem fala sozinho tem razão. Eu vejo muita gente falando que fez, que aconteceu quando era moço, mas só tem ele para falar, ou só tem ela para falar de si. Aí realmente, eu sozinho falando de mim, eu digo que eu jejuava 3 dias, eu jejuava 7 dias, 40 dias. Mas alguém para provar é difícil, é difícil. Nossa, e realmente, e quando a gente passa no concurso, todo mundo, quando você finaliza o curso, todo parabéns, estudou, parabéns, mas no processo ninguém apoia, fica essa negligência. E também por causa dessa questão de falar muito, de uma questão religiosa, por causa da falta de doutrina, a pessoa não lê a palavra e tudo aquilo que o outro fala vai aceitar. A pessoa chega, profetiza na sua vida e fala um monte de coisa, e você não pode duvidar, senão você está desconfiando do Espírito Santo. Não pode fazer mais isso, sendo que a palavra diz, você, lá em Deuteronômio, se não me engano, número do Deuteronômio, por aí, está no Pentateuco, se você quer ver se o profeta está falando a verdade, espera o que ele falar acontecer. Desconfie, tenha dúvidas, procure, porque aqueles que duvidam vão investigar, vão procurar, vão correr atrás, está faltando isso. Realmente, porque quando você faz a pergunta, poxa, assim, olha, isso aí que o senhor falou não está muito certo, a senhora apontou isso, não foi muito bem colocado, né? Fala-se até com carinho para não falar, nossa, herege, desse jeito. Você acaba sendo colocado como alguém que não tem fé. Sim. Então, sendo que o conhecimento da palavra tem que andar junto com a oração, com o jejum, afinal a leitura bíblica é essencial, ela nos leva para tudo. Mas, inclusive, você falou da questão de médicos e advogados, juízes, são carreiras muito distantes. Acaba que qualquer curso que fuja muito do meio cristão, que já está acostumado, você já te olha estranho. Eu, por exemplo, faço um curso de humanas, né, onde muitos se desviam, né, onde é conhecido por ser bem estereotipado. Então, assim, como você fala um curso desse, você já fica, poxa, você é cristã mesmo? Você realmente vive o que você está falando? Surgem essas dúvidas muitas vezes. Então, além desse estereótipo ser complicado, e realmente acaba, né, por causa das questões ideológicas, acaba indo mesmo, não vou negar.
mas por causa dessa pressão que tem de você não buscar conhecimento, você ficar apenas buscando a Cristo, isso é essencial, né? Não estou dizendo que não pode isso, pelo amor de Deus, né? Não vou falar isso, não vou usar cancelamento, né? Buscar a Cristo, mas quando diz ide e pregar, mas eu coloquei a criatura, eu falei errado. Calma aí. Quando fala para pregar o evangelho em qualquer lugar, ide e pregai, é você entregar a sua vida para o evangelho. Não é a questão de você ir para o evangelismo, tocar uma musiquinha, falar alto lá na rua e é isso. Não. É você entregar a sua vida para o evangelho. É você ser cristão no seu trabalho, na sua faculdade, com seus amigos, com aqueles que você vai conhecer, família. Então o evangelho é um estilo de vida. Então, se eu só vou seguir a Cristo dentro da igreja, orando e jejuando, lendo a palavra para a igreja e não sair dessas 4 paredes, eu não vou conseguir alcançar ninguém. Porque a igreja só tem pessoas cristãs, não é mesmo? Exatamente. Pessoas que já conhecem aquilo que eu acredito. Então, como eu vou alcançar aqueles que não conhecem ainda? Né? Tem muitos lugares por aí que falam, nossa, por exemplo, que lugares marginalizados, fala, nossa, que tipo de pessoa lá só tem esse tipo de estereótipo, só faz essa coisa ruim e tal, mas por quê? Não tem alguém que vai pregar o evangelho. Fica difícil. E não precisa ser, como eu falei, um contexto de evangelismo. Você pode ir lá fazendo um trabalho numa comunidade, até o seu trabalho, por exemplo, eu como publicitária, tem a questão de social media, ir para uma ONG, gravar, ajudar alguma coisa, e lá você pode espalhar o evangelho. Então é uma questão de querer sair das 4 paredes e não ficar demonizando a faculdade. Por isso vai ter necessário, não no mundo que a gente vive, assim, a educação superior é essencial para você sobreviver, é muito importante, mas num contexto de você entender que o ambiente acadêmico é um ambiente muito bom para você evangelizar. É difícil, é complicado, gera muitos debates que você cansa, você tem que estudar, porque você vira uma ovelha no meio dos lobos, né? É complicado. Mas por quê? Porque carece de pessoas que estão dispostas a serem os diferentes. Porque hoje o diferente é ser o conservador, é ser aquele que guarda os seus valores e não abre mão. Esse é o diferencial. Mas muitos, quando você é uma pessoa que mantém os seus valores centrados, independente das brigas que isso acarreta, às vezes vem aquele que você menos pensa que vai até você, te perguntar, nossa, você falou aquilo lá, eu nunca tinha visto dessa forma. Eu tinha uma visão de cristão muito ruim, e agora que você falou, eu vejo que realmente você segue aquilo que você está falando. Então gera realmente um convencimento. As pessoas pelo Espírito Santo, né? A gente é só um instrumento, né? Faz a parte. E a gente não percebe, mas não sei se já aconteceu com você, né? Com vocês também. Muitas vezes aquele que está fazendo aquele questionamento mais, vamos dizer assim, não abusado, mas mais raivoso, é justamente aquele que quer uma resposta de Cristo. É justamente aquele que está mais querendo Jesus. Às vezes que ele vai falar, prova que Deus existe. É justamente aquele que quer saber que Deus existe para ele conhecer a Deus. Eu lembro que, geralmente, quando tinha antigamente um debate, alguma discussão bíblica, ia até em sala de aula e falar, alguém quer falar alguma coisa, que eu levantava a mão para falar, aquela sala X, todo mundo parava para ouvir. Pel Cauli não, mas é porque é alguém dando uma razão para ter fé ainda, né? No mundo caído, no mundo perdido, alguém ia dar um argumento para dizer para as pessoas, olha, ainda vale a pena ter fé ou acreditar nisso ou naquilo. E aí as pessoas ficam observando, porque as pessoas querem, né? Muita gente não fala somente, mas o que as pessoas querem é ter uma esperança, ainda ter uma razão do porquê ainda acreditar, porquê ter fé ainda em 2025, 26, 27, no mundo do jeito que a gente está vendo, né? A inversão de valores, o fácil ganhando aí do que é correto, né? E aí... Por que acreditar? Por que defender? A gente vai para uma questão, né? Para você defender, para você acreditar, você tem que saber o que você está falando. Eu penso comigo, né? Da minha profissão. Eu sou um advogado. Gente, se eu tiver que usar com você um argumento de autoridade, né? Você sem leigo, desconhecedor do direito, para dizer que eu sei mais que você, tiver que dizer, não, eu sei mais que você de direito porque eu tenho um diploma, porque eu tenho uma carteirinha da OAB, ou porque eu sou advogado. Se eu não conseguir te convencer da tese jurídica que eu estou te falando,
apenas com a minha palavra, com o meu conhecimento, eu tenho que rever toda a minha faculdade. É a mesma coisa, eu acredito, com a fé cristã. Se você não consegue convencer uma pessoa apenas citando ali texto bíblico, falando que Jesus e todos os pais da igreja, né, os autores ali falaram, você fala, não vou conseguir convencer essa pessoa, é questão de você rever a sua fé. A gente muitas vezes, Isabelle, se esconde atrás, vejo muita gente fazer isso na igreja, é na preguiça. A gente tem preguiça de ler a Bíblia, de conhecer, de procurar as respostas, e a gente fala, não, isso aí é mistério. Isso aí só lá no céu a gente vai descobrir. 99,9% das respostas que você precisa está tudo ali, mas você diz que tem 0,01 e 99% você vai buscar lá no céu. Por quê? Você tem preguiça de procurar as respostas ali no texto bíblico ou de buscar conhecer de verdade, né? Jesus fala, examinar as escrituras, né? Porque nela é escrito ali todos os caminhos, né? Que levariam à vida. Jesus, raramente, acho que foi uma outra pergunta que Jesus falou. A vocês não é dado conhecer esse mistério, só no céu. Foi uma ou duas. O restante, Jesus respondeu tudo fundamentando. Quando falava de Senhor, isso, Jesus falava, foi assim com Davi, com Abraão, e citava o texto. E num contexto, gente, que aí a gente tem que parar para pensar também, que era bem mais difícil que o nosso. Por quê? A gente esquece. Bíblia na mão de cada um é algo de 100, 200 anos para cá. Gutenberg inventou a prensa lá para imprimir lá em 1600, vamos dar exemplo, 1500. Não sei o ano correto, mas enfim, foi lá para essa época aí. Aí o pessoal fala, não, a partir dali todo mundo tinha uma na mão. Não era assim, não. Demorou muito para cada um ter uma na mão. Imagina na época de Jesus Cristo. Aprender a ler, aprender a conseguir. Era um ou outro que lia. Foi o protestante, daí para explicar. Pois era um ou outro que lia, era uma Bíblia, às vezes, não a Bíblia, no tempo correto, mas uma Torá ali, um texto, e às vezes textos passados, né? Um por cidade, às vezes no país ali. E alguém lia para você no sábado e você tinha que saber para poder ver lá de ouvido. Para conseguir ler. Você tinha que saber de ouvido, porque eu não tinha como você não vou ler minha Torá aqui em casa, não tinha isso não. Você tinha que saber de ouvido, não sei se fosse escriba ali, você tinha. Até por isso, né, muita gente na Idade Antiga e na Idade Média virava escriba para amor o texto bíblico, era para poder estar lendo ali direto. E a gente hoje às vezes tem isso na mão, a gente pega a Bíblia aqui e fala, não, isso aqui eu não sei como explicar não. Isso aqui só lá no céu. Isso aqui, o que é que você está querendo saber? Você tem que ter fé. Isso aqui é só mistério, é mistério de Deus. E a gente fica inventando uma falsa espiritualidade. Não sei se você percebe, mas acontece muito isso. A preguiça de conhecer o texto bíblico. Sim. Até Jesus, quando foi ler a escritura, precisou, assim, foi uma honra para Jesus ler aquela escritura naquele momento, daquela passagem bíblica. Então, igual você falou da questão daquele que mais é raivoso no questionamento, é aquele que mais quer saber. Eu, por exemplo, testemunho aqui, eu era tipo de jovem que ficava com raiva da questão do evangelho por causa realmente da vida que eu vivia. E, como eu falei, eu estudava bastante por fora, esses autores de sociologia e filosofia. Então, eu já tinha os meus ideais escritos, mas sempre falta alguma coisa. Sempre falta alguma coisa. Sempre tem alguma coisa lá no seu íntimo que você fala, nossa, isso aqui não responde. Charles Darwin não vai responder, Karl Marx não vai responder, Émile Durkheim não vai responder. Nenhum vai responder isso. Mas quando você é conquistado pelo Evangelho, você entende realmente a paz que excede todo o entendimento. Todo o entendimento, né? Porque a palavra de Deus, ela alcança os lugares mais inacreditáveis. Então eu fui esse tipo de jovem e o mais engraçado é que eu fui convertida, como foi no início do podcast, no ambiente acadêmico. Então realmente não é algo impossível. Vamos parar de demonizar a faculdade e também entender que as pessoas são carentes, elas querem conhecer mais. Se eu tinha esse vazio, porque eu acredito que o outro não tem também, que ele não acha que precisa também daquela palavra. E realmente eu penso dessa forma. Eu acho que falta a busca, precisa buscar. E você falou da questão de achar que os pais da igreja, eles tinham todo o nosso conhecimento, aquilo que a gente tinha. E eu lembro que eu estava escutando um podcast do Luciano Subirá, muito bom, inclusive, no Doutrinários, e ele falava que ia chegar, falou um versículo, se não me engano, em Hebreus, não vou lembrar exatamente, do Novo Testamento, que fala que iam ter tempos difíceis. E ele trouxe uma questão muito importante.
no conforto que a gente tem hoje, o acesso à pesquisa que a gente tem hoje, como assim vai chegar a tempos difíceis? Como assim? A gente consegue ter a palavra em mãos, a gente consegue ter um Google para poder pesquisar se não entendeu, a gente tem oração, a gente tem o livre acesso. Como são tempos difíceis, mas é porque realmente fica difícil quando você tem todos os meios e você não busca por nenhum. Sim. É uma das coisas que eu penso nessa questão dos tempos difíceis, é a questão do, por exemplo, no contexto de rede social, né? A questão do algoritmo e da busca por like. Fala assim, vamos buscar a palavra e não vamos encontrar a palavra. Por quê? Por que a gente vai procurar a palavra e não vai encontrar a palavra em lugar nenhum? Porque só vai ter online a palavra que dá engajamento. Realmente, você falar para um cara ser um pai melhor, ser um marido melhor, ser um filho melhor, ser uma esposa melhor, né, cuidar ali dos seus afazeres, o homem, a mulher, cuidar do seu trabalho, dar o seu melhor, não só como coach, né, falando para madrugar, acordar às 5 horas da manhã, mas às vezes dando uma cobrança ali, isso realmente não vai dar curtida. A verdade, poucas vezes vai dar curtida. Então a gente está numa tendência do evangelho de só pregar, fazer rios, fazer corte, né, daquilo que vai dar engajamento. Olha, eu vou fazer algo que vai me dar 10 mil curtidas, ou eu vou falar aqui, gente, vamos voltar para o verdadeiro evangelho, vamos procurar ser pessoas melhores. Eu estava até falando com a Rebeca hoje de manhã, estava lá. Foi na hora do almoço, na verdade. Estou vendo lá 2 pessoas cantando lá, sim, no YouTube. Rebeca é a esposa dele, já. Enfim. Aí, eu falei, peraí, essas meninas aí são cantoras agora, isso aí são 2 tiktokers. Eram 2 tiktokers, ou não sei como é que se chama a pessoa que faz rio. Que faz rios. Aí, do nada, a pessoa viraliza e vira um cantor evangélico. Gente, assim, cantar, pregar, eu aprendi que isso é muito vocação, é ministério, né? Algo que a pessoa vem galgando ali, uma vida de busca, uma vida constante ali. Se a gente for reduzir isso a você viralizar e depois virar algo na igreja, a gente vai se tornar pessoas muito rasas. Porque aí a gente pega o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo começou a pregar o evangelho quando ele tinha 30 anos. Por quê? Para ter uma experiência de vida mínima, vamos dizer assim, né? E saber do que está falando. Né? A Bíblia nos fala, né? Quando for consagrar alguém ao episcopado, né? Um cargo eclesiástico, não consagre neófito, né? Uma pessoa, neófito novo na fé, alguém de início ali, para que ele não se ensoberbeça, vamos dizer assim, para a pessoa ter um lastro para fazer as coisas. Se a gente for reduzir hoje a pregação do evangelho por que fulano está falando? Não, porque fulano tem 1 milhão de seguidores. Para aonde a gente vai parar? Eu entendo que é muito isso quando se fala de as pessoas vão procurar a palavra e não vão encontrar. Porque você vai ter uma hora que vai precisar de uma palavra de conserto, de acerto, ou de busca, e aí você vai rodar a grade que fala no perfil principal daquele pregador, daquele cantor que você segue, e só vai ter ali corte de pessoas falando que você ano que vem vai vencer, que ano que vem é o seu ano, que você vai trocar de carro, e aí você está procurando uma palavra ali de conforto, uma palavra de talvez Deus te exaltando, e você só vai encontrar esse tipo de palavra ou conteúdo que viraliza. Então eu acho que é muito isso quando se fala que as pessoas vão procurar a palavra e não vão encontrar. E aí vai também, não sei se você sabe, dessas bíblias nós tem umas bíblias por aí, o pessoal está tirando versículos. Né? Versículo não existe, esse versículo é isolado. Ou não, isso aqui vão traduzir, aí dá uma expressão de direito, faz uma mutação constitucional. No versículo está dizendo uma coisa, a pessoa, não, mas para o contexto de hoje ela quer dizer exatamente o oposto, e por aí vai, né? Não é que as bíblias serão queimadas, eu vejo muito isso, quando a gente fala que faz procurar, né, conhecimento bíblico, contexto bíblico, que não vai encontrar, não é isso. Mas é que mesmo ali na cara de todo mundo, vai ser pouca gente que vai conseguir ter um acesso a uma palavra verdadeira, é isso que eu entendo um pouco, né? Nossa, e falando da questão dos dons que você tinha falado, dom é algo que se busca. Sim. Algumas pessoas já vão nascer com esses dons a partir do momento que o Espírito Santo, né, entra na vida delas. Uma vocação ali. Desperta esse dom, mas não é todo mundo tem dom de cura, de milagre. E profecia, que tem sido muito requisitado, né, ultimamente, sendo que não precisa, porque a palavra de Deus, ela é claro que precisa quando é necessário, quando o Senhor precisa falar com a igreja, precisa falar com a pessoa. Só que, muitas vezes,
você, abrindo a sua Bíblia, você já tem aquela resposta que Deus quer falar com você. E, como eu tinha até falado esses dias, não sei se foi com a Rebeca ou foi com outra pessoa, que hoje a exortação se deixar de lado. Hoje a questão de acolher sempre com amor tira o fato da exortação ser essencial. Porque um pai, por que nós chamamos Deus de pai? Porque ele é a figura paterna que nos dá amor e nos disciplina. Então, onde há amor, há disciplina. É necessário você estar disposto a ser disciplinado, a ser doutrinado. Hoje, você falou bastante da questão de influenciadores cristãos. Muitos deles não frequentam a igreja, muitas vezes, porque não concordam com o que o pastor diz, e aí eles possam vir para os falar assim, pô, você falou isso aqui, não foi muito legal, isso não está de acordo com a palavra, foi uma interpretação de um versículo isolado, de um versículo que está num contexto diferente. Não aceita e segue a vida. Não quer ser ovelha, não quer permitir que a sua liderança o corrija, que o pastor esteja lá doutrinando. Então, por causa disso, né, a gente até conversou um pouco sobre isso antes, da questão das pessoas virarem seus próprios deuses. Sim. De você querer seguir aquilo que você quer seguir na sua vida e ninguém muda a sua cabeça. Vai ficar assim até que o Espírito Santo fala, já chega. Agora não tem como mais. Agora não tem como. Porque Deus é misericordioso. Ele tarda em responder, né? Não tarda, ele vai na hora certa. E também tarda em nos corrigir. Graças a Deus, né? Porque nós erramos constantemente. Mas realmente, isso entra no contexto da busca pelo conhecimento, né? Por causa da ignorância. Porque se nós não escutamos nem aqueles que está aqui, imagine Deus que quer falar com a gente o tempo todo, a gente não abre a Bíblia, não ora, não jejua, não procura realmente dar lugar para o Senhor falar. Eu vi um vídeo esses dias americano, inclusive, né? Acho que é inglês ou estadunidense, que aqueles vídeos que eles fazem umas histórias para explicar a palavra de Deus, onde a moça entrega um banco para um homem que estava atuando como se fosse Deus. Fala, pai, senta aqui agora. Agora você vai ordenar na minha vida. Aí aparece uma moça, amiga dela provavelmente, e fala bem assim, eu vou sair pro shopping. Meu marido não sabe. Ela, mas você não tá com pouco dinheiro? Não, mas não precisa saber não. E aí, na hora de responder, ela, calma, eu vou ver um pouquinho e depois te respondo. Em vez de falar um não, quando ela vê, ela já tá ocupando o mesmo banco que Deus sabe. Não tava mais deixando Deus doutrinar, deixar Deus realmente mostrar para ela, governar a vida dela. Então, isso acontece com muitos de nós, né? Não vamos ser hipócritas, nós também erramos e tiramos do lugar do Senhor, né? Porque senão nós somos pecadores. Sim. Mas é a questão da constância que isso acontece. Sim. Né? Por causa de não aplicar o que você aprende, ou nem sequer aprender, ou aplicar apenas na sua vida cristã, não na sua família, não nas suas finanças, no seu casamento, namoro, amizades. Você só quiser Deus no culto de domingo ou num culto que seja um evento, alguma coisa, realmente Deus só vai ter aquele lugar na sua vida. Exato. Sempre falo, né? Às vezes falo com os conhecidos, né? Se você lê a Bíblia e você não é confrontado com nada, se tá tudo certo, você tá lendo a Bíblia todo ano ali e fala, não tem nada para melhorar não, eu tô indo bem. Você é seu Deus. Realmente. Você é seu próprio Deus, você só tá lendo, não é que você não tá lendo, você tá lendo e só lembrando o que você quer. Se você olha para si, não vê nada que você pode melhorar naquela semana, naquele ano, na sua vida, você é seu próprio Deus. Você levantou ali um bezerro de ouro, que é você mesmo, né? E no seu espelho, a sua imagem semelhante está dizendo que é Deus. Não, eu tô indo bem, Deus está caminhando comigo, mal sabendo que você está inventando, né? Um Deus conforme a sua imagem, porque o ser cristão de verdade é se confrontar, perceber, né, que você tem falhas, e por mais que você queira, se tivesse 80 anos de vida, 90, 100, e você queira ter, mesmo que você quisesse ser perfeito, você não seria. Que é o cerne, né, do cristianismo. Todo mundo precisa de Jesus Cristo para chegar à salvação. Se fosse por nós, pode dar 100 anos. Falar aí, olha, cada um tem 100 anos para não pecar, para ser uma pessoa perfeita em tudo. Você pode se trancar. Lembrei aqui do filme do Premonição, tem uma personagem que ela se tranca num quarto branco, né? Vocês, o pessoal conhece o contexto do Premonição. Ela
se tranca no quarto branco para não morrer. Ela fala, ó, se eu sair e estiver lá fora, eu vou morrer por causa da questão do filme Premonição. Ela se tranca no quarto branco. Para você ver ela, você não pode entrar nem com cinto, com fivela de ferro, porque senão ela vai morrer. Mas eu não lembro muito bem, mas eu sei que acontece alguma coisa que vão visitar ela sai do quarto e eu acho que ela morre. Então, acaba acontecendo. Então, por mais que você faça nesse mundo, não tem como você sozinho, né, conseguir aquela questão da salvação. Tem um texto que eu gosto muito, que é Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 2. João fala, né, que viu, olhou do céu, tinha um livro, que alguém precisava abrir o livro. Aí ele olha para a terra, embaixo da terra, em tudo quanto é lugar, se alguém poderia abrir o livro e ninguém pode. Aí ele começa a chorar, porque ninguém pode. Aí alguém toca no ombro dele e fala, calma aí, amigo, calma aí, peraí. Tá muito afobado. Calma aí que tem o Cordeiro, né, Santo, que morreu, pode abrir o livro e desatar os selos. Aí vem Jesus, que era o único que poderia, né? Provando mais uma vez, só por meio dele a gente consegue a salvação. Então fica a dica aí. Você tá na sua casa aí, você acha que você tá bem, você não precisa de nada para melhorar no Evangelho. Talvez você tá lendo a Bíblia aí com a visão míope, só procurando seus próprios caminhos. Você tá fugindo desses confrontos, que são importantes. Esses confrontos que às vezes a gente sente aquela dor, fala, não, isso aí eu não vou fazer não. Te faz crescer como pessoa, né? E é aquela coisa, como passar de fase. Depois que você cresce como pessoa nesse ponto, você se abre para você um leque de várias outras possibilidades. Nossa. E também tem a questão da falta do devocional também, de um tempo para Deus. Separar o que é oração, o que é leitura bíblica e o que é devocional. O que é... Assim, no devocional eu faço basicamente oração e a leitura bíblica, né, de um capítulo, gosto de ler um capítulo todo, mas é bom também um versículo, depende de cada pessoa. Mas o devocional é basicamente você estudar o que é Deus, o que é o Senhor naquele momento, o que o Senhor quer na sua vida, não só uma aplicação pessoal, mas realmente conhecer Jesus e sua pura forma. Então, quando faz devocional, você costuma levar essas pontadas. Sim. E por causa da falta dele, realmente, você não vai levar nada. Até o momento que você abre a sua Bíblia e lê um pouco. Então, o devocional serve realmente para a gente entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. É um momento essencial do dia. Sim. Que tem sido deixado de lado com o tempo. Então, essa questão que você falou do bezerro de ouro. Gente, olha... É uma coisa complicada, tá? Porque toda vez que eu leio a Bíblia, eu percebo que nós continuamos os mesmos. Sim. Ainda mais quando o livro de Juízes deixa muito claro, né? Tem uma parte que, acho que capítulo 16 ou 17, quando entra a história de um homem que basicamente criou um sacerdote dentro da casa dele. Por quê? E na justificativa do versículo diz, porque naquela época não tinha um rei. Naquela época o povo estava sem Deus. Então... Quando você lê esse livro, você fica tipo, nossa, fica revoltado, mas isso é a gente. Sim. Quando não há Deus, quando não há nenhum mestre, nós somos os nossos mestres, realmente é isso que dá. E você falou da questão da base, desde sempre, realmente tem a questão que Moisés preparou Josué, e Josué preparou ninguém. Então o povo ficou à deriva, né? Durante muitos anos, sem ninguém para poder dar uma doutrina. A Arca da Aliança ficou lá perdida por um tempão, 20 anos na casa daquele cara. Não teve edificação nenhuma, não teve nenhuma mudança. Então, assim, foram tempos difíceis, só que depois que passou um tempo, eu fui estudar um pouco mais sobre esse livro específico, eu vi que nós somos os mesmos. São as mesmas coisas, a gente vai esquecendo, eu falei até com a Rebeca ontem, por que Deus tem que ficar lembrando sempre o povo de Israel? Porque a gente esquece mesmo, esquece profecia pra gente. Promessas, oração. A gente esquece até onde Deus tirou a gente. Sim. Tem que lembrar, é doloroso lembrar, mas a gente tem que lembrar onde a gente estava para saber o que Deus na nossa vida. Então é essencial, mas realmente se você não está disposto a escutar Deus, você nunca vai ter esse momento. Exatamente. Que é essencial. Gente, uma questão que a gente tem que entender é a seguinte: você ser um cristão que você não lê a Bíblia, é como você ir na farmácia pegar um remédio tarja preta e começar a tomar ele, seja pelo que alguém te falou, falar, não, você toma esse aqui de 2 em 2 horas. Bota 8 comprimidos na boca de 2 em 2 horas esse remédio aqui que vai dar tudo certo pra você. É tipo isso. Sem prescrição médica, sem prescrição, sem nada, você pegou o remédio, alguém falou pra você tomar de 8 em 8 e você tá ali tomando. É isso. A negligência é pura, né?
Aí é realmente um confronto, você chegar no céu diante de Deus, mas por que você não vai subir? Não deu, eu não sabia isso, não sabe como que você não sabia? Você sabe ler e escrever? Sei, tem a Bíblia lá embaixo para você ler, por que você não leu? É justamente a história do rico e Lázaro. O pessoal não percebe, mas a história do rico e Lázaro é uma história de condenação que vai servir para muita gente nesse contexto, como serviu para o rico, né? Que ele fala, olha, se levantar um morto, o pessoal lá vai acreditar. Se fizer uma maravilha, abrir o céu, aí um meteoro lá e não matar ninguém, cai fogo, estou dando conjectura, não tá isso, gente, lá na Bíblia. Nem sair do meio do fogo andando lá, alguém vai acreditar, né? Ele queria que um milagre fizesse diferença para que a família dele fosse para o céu. Aí Abraão responde para ele, não, mas ele tem Moisés e os profetas, né? Ele tem a Bíblia. Quando ele fala de Moisés e os profetas, ele está dizendo, ele tem os textos bíblicos. Então ele tem que ler os textos bíblicos para ir para o céu. Aí ele fala, não, mas se alguém lá, um morto ressuscitar, se Lázaro ressuscitar e for, e eles verem um milagre, eles vão acreditar. E Abraão dá a resposta final. Eles não estão acreditando no que está escrito, eles não vão acreditar nem que um morto ressuscite. Então, se você não acredita no que está escrito, no texto, tudo isso que está aí na sua Bíblia, que está aí talvez empoeirando na sua casa, aconteceu. Se você não acredita em nada disso aí, se levantar um morto, você vai dizer que é mentira. Se alguém te mostrar um vídeo de alguém, o pessoal fala aí direto, cuspindo uma cobra, depois de obra de feitiçaria, você também vai dizer que é mentira, que é invenção. Alguém tendo expulsão de demônio, você vai dizer que é mentira, alguém foi pago para fazer aquilo, por quê? Você não acredita nem no que está escrito. Foram 1.600 homens, 40 ou 44 homens diferentes, escrevendo vários textos diferentes que casam entre si. Tem um paper, né, de referência cruzada da Bíblia, acho que todo mundo já deve ter visto ele na internet, que fica mostrando um trecho da Bíblia que faz referência para outra, aí fica as linhas coloridas, aí você vê aquele monte de 3.600, salvo engano, ou é mais, isso aqui é um 99,5% de compatibilidade, e o 5% que resta é de questão de tradução. Exatamente. São coisas que mudam o tempo todo, né? Não tem e aí você tem um texto desse que é a bula para te levar para o céu, mas você prefere falar, não, eu vou acreditar no que o Joãozinho está me falando, só ali no fogo, eu vou acreditar no que o outro me falou no TikTok e vou complementar o que o outro me falou no Reels do Instagram. E aí você acha que você vai para o céu? É bem mais difícil. É um cego guiando outro cego, sendo que você tem ali o mapa, você está ali, como eu ia dar o nome da empresa, mas não vou dar, mas aquele aplicativo de celular que te leva, tudo bem que aquele aplicativo lá, de vez em quando joga o povo no lugar errado, mas esse aqui não falha não. Complicado. Você tem o caminho ali, céu, caminho, linha reta, você não tem que fazer nada. Às vezes você está querendo pegar curva, aí nos aplicativos esquisitos aí, né? Querendo pegar curva, sendo que você tem a Bíblia lá certinha para te dizer como chegar ao céu. Nossa, e outra coisa que é muito importante, gente, extremamente importante. Quando você tiver dúvida de alguma coisa, até um vídeo na internet, manda para o pastor, para o seu líder, pergunta, sabe? Não fica à mercê de mestre da internet, porque muita gente é mestre em tudo hoje. Todo mundo está vendendo curso de tudo, todo mundo é professor de cada coisa. Então, realmente sejam dispostos a ser aconselhados, a falar assim, poxa, teve uma questão que passou comigo que, por causa de falta de conhecimento, eu vi uma influência reformada falando de um tema, né? E eu fiquei com dúvida, poxa, será que realmente é assim? Mas já querer largar a fé de imediato, isso quer dizer que assim, sua casa está na areia, porque você não tem base, você não questiona nada, já quer largar tudo. Então, aí fui lá e mandei para a liderança para me dar uma resposta e realmente, graças a Deus, consegui entender a situação. E outra questão importante é obedecer. Obedecer. Né? Além de aceitar a doutrina, é obedecer, porque um conselho que não é aplicado não vale de nada. Né? Tanto que eu tô lendo agora 1 Samuel e Saul, né, teve uma ordem de Samuel, ele não seguiu e Deus tirou ele do lugar que ele ia ser o rei de Israel. E ele falou que pegado foi a questão dele ter ido a uma cidade, eu não sei, acho que não vou lembrar realmente qual era o povo, mas tá bem no início, no capítulo 11, 10 por aí, bem no iniciozinho do livro, que ele foi lá e Samuel falou bem assim, Deus manda matar todo mundo. Animal, pessoa, criança, tudo, mata tudo. Não tem jeito. O povo foi contra Deus, fez o mesmo com o seu povo, então faça agora com eles. E Saul foi lá e pegou os animais para sacrificar para Deus. E Samuel, quando chega, depois de um dia de atraso ali,
falou, que adianta tanto sacrifício, tanto holocausto, sendo que não tem obediência. Não há obediência. Então, um sacrifício sem obediência não é nada. Não muda nada. O aroma não é agradável na arena do Senhor. Não, Sim, não é. Então, realmente é a questão de se entregar. Entender que você sempre vai ter alguém que tem mais conhecimento que você. E se ele está num lugar de autoridade, ele não foi colocado ali à toa. Né? Temos que lembrar disso também. É a passagem do rei Agag, eu só não lembro também o nome do povo. Se é Amalequitas ou Amonitas, é que eu confundo. Mas Amonitas, Amonitas, Amonitas. É a passagem do rei Agag, que ele está também no arraial e o Samuel acaba matando ele. Mas é isso que você falou, é a questão de cumprir as formalidades. Muitas vezes a gente quer cumprir as formalidades. Era o que Saul queria fazer, não, eu quero oferecer sacrifício. Sendo que o mais importante não é o conteúdo formal, a forma, mas não é a forma, vamos dizer assim, é o conteúdo, é o que é material. Gosto muito da passagem que Jesus fala, se você vai oferecer uma oferta no altar, se seu irmão tem algo contra ti, primeiro você vai lá resolver o problema e depois você volta a oferecer a oferta. Mas hoje, infelizmente, a gente está oferecendo a oferta. E o problema com o irmão eu resolvo depois ou não resolvo, porque é importante oferecer a oferta para todo mundo pensar que você está bem. Eu vejo essa passagem muito no contexto de Santa Ceia. Chega no domingo da Santa Ceia, às vezes você sabe que você tem algum problema com alguém ali, tem um BO para resolver, não só ali na igreja, mas em vários lugares. E aí você teria que resolver essas questões, mas você fala, não, eu vou... Às vezes em casa, você está ali com seus pais, né? Com vocês de jovem falar de casais, mas de família. Você está ali com seus pais, que nem gato e rato, cachorro e gato, em casa. Um xingando o outro, um xingando outras vezes lá, e aí você vai para Santa Ceia, não, todo mundo quebrando panela em casa, não, a gente tem que tomar, sem pedir perdão ninguém para ninguém, por quê? Não, se não tomar, os irmãos vão olhar e vão dizer que a gente está em pecado. Mas custa, às vezes é 1 minuto, 2 minutos, você chegar para uma pessoa e pedir um perdão, pedir uma desculpa, mas isso parece que machuca, porque a gente volta naquela fase, a gente é o nosso próprio Deus. Você virar para alguém e dizer perdão, como dói nessa palavra perdão, ou então desculpa fulano, parece que rebaixa a gente, sendo que não rebaixa, só engrandece. Mas pra gente, não, eu, atestado que eu sou menor que fulano, ou pior que fulano, então não sei que evangelho é esse que a gente está vivendo, que fazer o que Cristo fez é se rebaixar, né? Como é que a gente está seguindo esse Jesus de verdade? Realmente, a gente está focado só no formal, porque Jesus abaixava para lavar o pé de gente comum. A gente até quer atrair ele, né? Jesus ajudava de toda forma. E aí, era humilde, um rei humilde, né? Ensinou a gente, entrou montado no jumento em Jerusalém, andava com as crianças ali, com os pobres, e a gente, um simples perdão, pedido de perdão, a gente não quer fazer. Aí não sei que rei é esse que a gente está dizendo seguir. Nossa, e você tocou num tópico muito importante que, até no ambiente acadêmico, isso é muito importante, você ter humildade na hora que você vai falar, né? Porque 1 Pedro diz que você tem que estar pronto para poder falar tudo aquilo que você acredita, mas com mansidão. Não é uma questão de autoridade, você querer se colocar acima. É você estar disposto a debater, né, de forma mansa. É pregar o evangelho da forma que ele deve ser. É correto pregar a verdade, mas com mansidão. Então, e eu tenho visto realmente que essa palavra desculpa, me perdoe, foi abolida. É muito difícil. Então, quando eu falo com as pessoas, me perguntam sobre essa questão de discutir com fulano, eu falo, olha, se você for pedir perdão, pede presencialmente. Chega de ficar pedindo desculpa para as pessoas de forma virtual. Porque não funciona. Porque você está deixando na cara, eu não consigo pedir perdão olhando no seu olho. Exato. Eu não consigo pedir perdão para você, eu não consigo olhar no fundo do seu olho e falar que eu errei. Então, eu sempre falo, gente, por favor, assim, vamos pedir perdão ou assim, falar com o irmão pessoalmente. Porque essa cultura de estar tudo online tem acabado com 1 bilhão de coisas. Relacionamentos, amizade, trabalho, faculdade, família. A internet é benéfica, mas ela tem essas coisas ruins. Então, quando você puder, só se for uma questão o irmão mora muito longe, não vem para a igreja direito, não consigo ver ele direito. Ok, tudo bem, mas se você puder, fale com ele presencialmente. E peça perdão presencialmente para a pessoa entender que você realmente quer resolver as coisas. Eu, pelo menos assim, eu demorei, tinha muita dificuldade nisso e sigo aprendendo, mas
mesmo que a gente se sinta mal por causa do orgulho que a gente tem, né, sendo pecador, tem esse orgulho interno, quando você faz isso, você sente uma paz, porque você sente, a minha parte eu fiz. Sim. Doeu, a pessoa pode até zombar de você, que acontece, pode vir com 1 bilhão de argumentos para menosprezar você, mas você fazendo perdão, mas você fez aquilo comigo, isso é imperdoável. Mas faça a sua parte. Ignore as coisas ruins que vão falar para você, que podem até te menosprezar, mas faça aquilo que você tem que fazer, porque sem o perdão, nem no céu a gente vai. Então, coloque na balança o que é mais importante. Se é o seu lugar no céu, estar com Cristo, ou se é o seu orgulho. Se é o medo de você confrontar aquele seu amigo naquele momento. Então chega, porque fora que o textão que você manda no WhatsApp vira um print e dá problema depois. Então melhor você falar presencialmente mesmo. Se eu poder falar. E outra coisa que eu nunca vou esquecer, uma irmã da igreja falou pra mim que eu nunca vou me esquecer. Se você falar com alguém, assim, mal de alguém pra outra pessoa, você falou um monte de coisa, mas ajoelha e ora pra outra pessoa, você não vai falar nada daquilo que você falou. Nada. Ou vai lá pessoalmente pedir perdão, você não vai lembrar de nada que você falou, porque você vai entender que nada daquilo que você confrontou vai resolver as coisas. Exato. Então, esses 2 tópicos, né, explicar em humildade aquilo que você acredita, né, estudar, entender que exige um esforço mesmo de você aprender, mas sempre explicar com humildade e pedir perdão para os outros, para as pessoas, são nossos irmãos. Até aqueles que não são nossos irmãos em Cristo, assim, não estão na igreja conosco, temos que mostrar para ele, porque a gente teve uma palestra uma vez para os jovens da Ludiene, um beijo para você aqui, um beijo para você, Ludiene, que ela falou sobre a questão que nós somos a Bíblia que ninguém vai ler, mas o que você pratica no seu dia a dia, as pessoas reparam. Então, tanto que até no mercado de trabalho, as pessoas, quando se fala que você é cristão, no recrutamento, as pessoas veem, poxa, então deve ser alguém dedicado, alguém que leva a sério o que trabalha. É uma coisa boa, porque outros lá atrás deram bom testemunho para você, quando for entrar num emprego, acharem bom. Né? Então, é uma coisa que vai se construindo com o tempo. Exatamente. Né? E essa questão de perdão aí também acontece muito. E, gente, vocês fazem isso, parem de fazer isso. Que é o quê? O sujeito ofende em público e quer pedir perdão no particular. Acontece direto. Nossa, o cara te dá uma... Tá tudo isso, cara. O sujeito te dá uma bordoada num grupo de WhatsApp ou a gente tá falando coisas de igreja, né? Na própria igreja mesmo, pessoalmente. Às vezes o sujeito te dá uma bordoada assim. Aí vai no seu particular, ô fulaninho, desculpa lá porque eu falei com você isso no grupo, ou porque eu falei isso com você lá pessoalmente. Gente, pelo mesmo canal que você ofendeu, você tem que ser homem ou mulher suficiente para se retratar. Se você fez uma ofensa em público, você vai chegar ali naquele mesmo grupo que você fez, olha, falei isso de fulano aqui, tal dia, perdão, tal e tal e tal e tal. Né? Porque é o respeito pelo outro. Porque é muito fácil eu bater nos outros ao vivo, ou cara a cara, e depois ninguém tá sabendo que eu fiz esse pedido de perdão, e aí eu saio como se tivesse ganho uma discussão, que isso é uma grande bobagem que a gente tem na vida, né? Então, gente, procura acertar isso se vocês estão fazendo isso. Você bate nos outros em público, corrige em público também, né? Pela mesma forma que você usou ofender, se corrige, até porque isso é pedagógico. Você não vai querer passar pelo constrangimento de pedir perdão em público de novo. E até por isso você vai polir suas palavras para não cometer uma segunda ou uma terceira vez. Agora, se você está sempre agredindo os outros em público e só ir lá no privado e mandar uma mensagem já copiada e colada, quão bom que suave é que vivamos em união, me perdoa aí. Chat GPT. Assim fica fácil. Aí você fica batendo nos outros o tempo todo. Então é importante você pedir, botar para fora, falar, para você sentir como é e falar, não quero estar passando esse sentimento de novo, né? Me sentir meio estranho, então eu vou policiar o que é que eu falar. Não, realmente isso é pedagógico mesmo, porque até ambiente de sala de aula, né, eu dou aula para adolescentes, e uma vez eu falei num versículo, eu disse uma coisa, não vou até falar, não façam isso porque foi errado, eu disse que toda vez que aparecia o anjo do Senhor, o nome, era uma cristofania, que quer dizer como Jesus aparece no Antigo Testamento. Só que nem sempre sempre tem um estudo da base. Então, eu falei, poxa, errei, eu fui pesquisar depois, perguntei até meu professor de teologia, vi que eu tinha errado. Na outra aula, fui lá e me retratei. Falei, gente, então, não era assim que eu tinha dito, eu errei.
não é sempre, depende da forma que é colocado no hebraico, mas enfim, não se preocupe com isso, é uma coisa mais de teologia. Sim. Então, às vezes a gente quer, como o Cauli falou, a gente quer, tipo, nossa, ser o bonzão, quer falar uma coisa Infalível, muito, né? quer ser infalível, quer ser o irrefutável, e na hora que a gente pensa, vê que errou, a gente não vai se retratar. Ainda mais no ambiente de sala de aula, que é muito importante, a gente está lá ajudando na doutrina de outras pessoas. Então, é muito importante isso, assim, realmente, já aconteceu outra vez assim, de eu estudar uma coisa e depois falar, poxa, não é isso que eu devia ter falado. Vou lá e me retratei de novo, porque não vou falar que eu não vou fazer isso de novo, porque realmente é uma questão que a gente erra mesmo. Mas o importante é se retratar sempre. Independente do esporro que a gente ganha, a gente tem que se retratar, porque diz muito mais sobre a gente do que o outro. Exatamente. A gente são pessoas melhores, né? Fazendo isso. E é isso, pessoal. A gente gostaria de agradecer aqui a participação da Isabelle. Agradeço. Se Deus quiser voltar mais vezes aí. Com certeza, vamos me chamar. E se preparem aí para o nosso terceiro episódio. Tá vindo? O tema já está escolhido. Palestrante também. Se puderem, né? Marca aí no sininho, segue a página, se estão inscritos aí no nosso canal. E curte aí tudo que a gente postar no Instagram, dos imersos, né? @imersoeadv. E é isso. Beleza? Obrigado aí. Compartilhe. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Jesus is coming.